Olá, pessoal. Aqui é a professora Rafaela Sandrini Guedertin. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o item resultados do artigo científico. Bom, nessa parte do artigo, o pesquisador ele apresenta o resultado da pesquisa. E os resultados, eles podem estar estruturados em subtítulos para facilitar ao leitor a sua interpretação. Então, a partir do item 4 do artigo científico, os autores eles podem optar por fazer essas subdivisões. Pode ajudar, inclusive, o pesquisador, né, a ter uma organização do que vai discutir em cada subdivisão, e ajuda também os leitores a entender melhor essa subdivisão, né, esses eixos temáticos dos resultados. Na análise quantitativa, é importante especificar o tratamento dos dados, que pode ser feito por meio de tabelas, gráficos e testes estatísticos. Observa-se que quando os dados são apresentados em forma de tabelas, gráficos, quadros ou figuras, devem ir acompanhados da análise, em que se destaca os principais resultados ali evidenciados. Então, eu trouxe esse exemplo aqui de artigo com análise estatística, em que os autores eles trazem os resultados, né, com tabelas, com gráficos. E mais importante do que trazer esses dados assim é complementá-los com análises. Então, quando a gente traz análises quantitativas, é importante fazer a análise. Né, nesse item dos resultados, você traz os dados, né, por meio desses recursos gráficos, que ajuda também o leitor a entender melhor os dados que surgiram da pesquisa, mas é importante também trazer a interpretação, a análise dos resultados. No caso de coleta de dados por meio de entrevista ou questionário, pode-se trazer trechos do material coletado com os participantes e pode-se trazer também a comparação desses resultados obtidos com os resultados de outros trabalhos apresentados no referencial teórico. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um artigo sobre a reformulação da alimentação no sistema de saúde e nutrição dietética hospitalar a partir da perspectiva de nutricionistas que responderam um questionário. Então, as autoras, elas fizeram aqui a revisão de literatura, e aqui no item 4, quando elas foram abordar os resultados, o que elas fizeram? Elas trouxeram os dados que surgiram da aplicação dos questionários, né, e complementaram esses dados com algumas discussões que elas já haviam feito na revisão de literatura. Então, por exemplo, tem dados aqui, né, que surgiram da aplicação do questionário e tem a comparação com as discussões feitas, né, por autores no aporte teórico. Então, isso é bem bacana porque isso enriquece o trabalho. E nesse exemplo aqui, as autoras também, elas criaram as subdivisões. Então, elas criaram o item 1, para falar, 4.1, para falar do papel do nutricionista nesse sistema de saúde e nutrição. O 4.2, sobre melhoria nas refeições servidas. 4.3, a atratividade dos pratos, né, e foi aqui que eu mostrei o exemplo para vocês. Então, elas trouxeram as perspectivas das nutricionistas entrevistadas e compararam essa perspectiva com dados do aporte teórico. Então, o segredo para construir o item 4 do artigo científico é um item bem bacana para escrever, porque aqui nós temos, nós lidamos, né, com os resultados que surgiram, a gente tem contato com esses dados, e a gente consegue fazer uma análise a partir desses dados. Espero que tenha ficado claro para vocês como construir o item resultados no artigo científico, e desejo boas produções.